Você já se sentiu tão seguro no seu mundo que a ideia de tudo ser uma mentira parece impossível? E se a pessoa em quem você mais confia estivesse secretamente planejando sua ruína? Esta é a história de Mariana, uma mulher que descobriu da pior maneira que seu casamento perfeito era uma farsa e que o maior luto de sua vida escondia um segredo devastador. Prepare-se para uma jornada de dor, descoberta e uma vingança que ninguém poderia prever. O que você faria se descobrisse que toda a sua vida foi construída sobre uma mentira? Mariana e Vitor eram o casal de ouro de São Paulo. Ele, o aclamado editor-chefe de uma influente revista de estilo de vida. Ela, a esposa dedicada que abriu mão de uma promissora carreira como fotojornalista para cuidar do lar. A sombra que pairava sobre eles era a trágica perda de sua primeira filha, Vitória, que faleceu horas após um parto prematuro, 6 anos atrás. Mariana mergulhou em uma tristeza profunda, encontrando consolo em criar um refúgio perfeito para Vitor. Mal sabia ela que, enquanto lustrava os móveis e preparava jantares, as paredes de seu apartamento em Higienópolis guardavam segredos de uma traição tão profunda que desafiaria a própria sanidade. A noite de domingo caía preguiçosa sobre São Paulo. Mariana terminara de organizar a cozinha, o cheiro de bolo de laranja ainda pairando no ar. Vitor estava no escritório, trabalhando em seu notebook, como sempre. Um telefonema quebrou o silêncio. Era a mãe dele, Dona Irene. Estranho, ela nunca ligava tão tarde. Vitor atendeu, a voz um sussurro. Sim, mãe. Posso falar, sim. Ele olhou para Mariana, que fingia ler um livro no sofá, e gesticulou que iria ao banheiro para ter mais privacidade. Aquele simples gesto acendeu um alarme no coração de Mariana. Curiosidade, ou talvez um instinto primitivo, a fez levantar e encostar o ouvido na porta de madeira maciça. O barulho da torneira aberta tentava abafar a conversa, mas a urgência na voz de Vitor cortava o som da água. Você disse que estava tudo sob controle. O que aconteceu? Outro problema? A voz de Vitor era um misto de irritação e pânico. Mariana prendeu a respiração. Que problemas poderiam ser esses, dos quais ela não sabia nada? A relação deles era supostamente transparente. Quanto ela quer dessa vez? Isso é um absurdo. Talvez essa criança nem seja minha. A frase caiu sobre Mariana como uma bigorna. Criança? Meu Deus. Então era isso. Vitor tinha um filho fora do casamento. A traição era real. Uma náusea gelada subiu por sua garganta e o chão pareceu se afastar sob seus pés. A mulher que vivia numa bolha de felicidade conjugal acabara de ver seu mundo estilhaçar-se contra a porta fria de um banheiro. Ela se afastou em silêncio, o coração martelando descontroladamente no peito, as pernas trêmulas. Ela voltou para o sofá, o livro aberto no colo, as letras dançando diante de seus olhos. O choque inicial deu lugar a uma fúria gelada. A imagem de seu casamento perfeito, construído sobre a base de seu luto e de sua dedicação, desmoronou em segundos. A traição doía, mas a existência de uma criança, isso era uma punhalada em seu ventre vazio. O primeiro impulso foi o de confrontá-lo, de gritar, de quebrar cada objeto que representava a vida feliz que eles supostamente tinham. Mas uma voz mais fria e calculista a deteve. Se ela explodisse agora, ele negaria tudo. A transformaria na esposa louca e ciumenta. Ele se fecharia, e ela jamais descobriria a verdade completa. Não. Ela precisava de um plano. Precisava de provas. Quando Vitor saiu do banheiro, seu rosto estava tenso. Ele forçou um sorriso, beijou o topo da cabeça de Mariana e disse que estava exausto e ia para a cama. Amor, amanhã preciso sair mais cedo. Tenho que passar na casa da minha mãe antes de ir para a revista. Ele disse, já se dirigindo ao quarto. Aconteceu alguma coisa? Por que ela ligou tão tarde? Mariana perguntou, sua voz surpreendentemente calma. Ah, nada demais. Os remédios dela acabaram. Pediu para eu levar logo cedo.
A mentira foi tão descarada, tão fácil, que Mariana sentiu um calafrio. Ele era um profissional. Naquela noite, ela deitou ao lado dele, ouvindo sua respiração regular, e chorou em silêncio. Não por amor perdido, mas pela mulher ingênua que ela tinha sido. Às 7 da manhã, a porta do apartamento se fechou. Mariana saltou da cama. O plano, ainda disforme, começou a tomar corpo. Ela se vestiu às pressas, sem se importar com a aparência. Desceu correndo para a garagem e, ao invés de pegar seu carro, chamou um táxi que estava parado no ponto. "Senhor, por favor, siga aquele SUV cinza", disse ela, apontando para o carro de Vitor que dobrava a esquina. O motorista, um senhor de cabelos brancos, olhou para ela pelo retrovisor, com um ar de quem já viu essa cena 1000 vezes. "Pode deixar, minha filha. Ninguém escapa." A perseguição silenciosa começou pelas ruas de Higienópolis, mas para a surpresa de Mariana, eles não foram em direção a Moema, onde Dona Irene morava. Foram para o lado oposto da cidade. O SUV de Vitor finalmente parou perto de um dos portões do Parque Ibirapuera. Mariana pediu ao taxista para parar a uma distância segura. Ela observou Vitor descer do carro, o celular na orelha. Momentos depois, uma mulher jovem, de aparência simples, aproximou-se. Eles conversaram por não mais que 2 minutos. A mulher parecia aflita, gesticulava. Vitor, por sua vez, parecia impaciente. Ele tirou um envelope branco do bolso interno do paletó, entregou a ela de forma ríspida e virou as costas, voltando para o carro sem nem olhar para trás. A mulher ficou ali, parada, segurando o envelope, o rosto contorcido em uma expressão de decepção e desespero. Então, aquela era a amante, a mãe do seu filho. Mariana sentiu o peito arder de raiva e dor. Vê-lo entregar dinheiro para a outra, como se estivesse pagando por um problema, a enojou. As lágrimas que ela segurava finalmente vieram, quentes e amargas. "Moça, você está bem?" perguntou o taxista, a voz gentil. Ele não pareceu muito feliz em vê-la, sabe? Parecia mais que ela estava cobrando uma dívida. As palavras do homem plantaram uma semente de dúvida na mente de Mariana. E se a história fosse mais complexa do que uma simples traição? "Você tem razão", ela disse, enxugando o rosto. "Eu preciso descobrir o que está acontecendo." Ela pagou a corrida e ficou ali, observando a mulher se afastar, sentindo que aquele envelope continha muito mais do que apenas dinheiro. De volta ao apartamento, a solidão e o silêncio eram esmagadores. Ela precisava de mais informações. A primeira pessoa que lhe veio à mente foi Natália, sua melhor amiga desde a faculdade, que também trabalhava na revista de Vitor. Mariana a tinha ajudado a conseguir o emprego anos atrás. Ela ligou para a amiga, inventando uma desculpa para se encontrarem no almoço. Sentaram-se em um café charmoso nos jardins. "Nath, preciso ser honesta. Estou com um pressentimento horrível sobre o Vitor. Você notou algo estranho na redação? Alguma fofoca? Qualquer coisa?" Natália a olhou com olhos arregalados, a expressão de mais pura incredulidade. "Mari, você enlouqueceu? O Vitor? Ele te adora. Ele é o homem mais íntegro que eu conheço. Todas na redação morrem de inveja de você." Natália continuou seu discurso, defendendo Vitor com uma veemência que, em outras circunstâncias, teria tranquilizado Mariana. "Tem umas garotas novas que tentam dar em cima dele, claro, mas ele nem olha. É uma parede. De onde você tirou essa ideia maluca?" A atuação era impecável. Mariana quase acreditou. Quase. Mas a imagem de Vitor entregando o envelope no parque era nítida demais. "Não sei, Nath. Devo estar vendo coisas", Mariana disse, forçando um sorriso. "É o que eu acho. Você fica muito em casa, amiga. Deve ser o tédio", concluiu Natália, dando um tapinha reconfortante em sua mão. Mariana sentiu um gelo percorrer sua espinha. O tédio. Era assim que sua melhor amiga via sua vida. A semana se arrastou. Mariana observava cada movimento de Vitor, cada palavra,
cada gesto. Ele parecia normal, o marido atencioso de sempre. Mas ela sabia que por trás daquela máscara havia um segredo. Uma noite, exausta pela tensão constante, ela adormeceu no sofá da sala. Acordou horas depois no escuro, com a voz de Vitor vindo do corredor. Ele falava ao telefone de novo, em voz baixa, achando que ela ainda dormia profundamente. Desta vez, a porta do quarto estava entreaberta, e cada palavra chegava a ela com uma clareza aterrorizante. E a pessoa do outro lado da linha não era sua mãe, era Natália. O mundo de Mariana estava prestes a desabar pela segunda vez em uma semana. Não entendo como ela pôde desconfiar. Nath, calma, nós já conversamos. Nada vai mudar no trabalho. A voz dele era um murmúrio sedutor. A Mariana, ela só deve ter assistido a muitas novelas. Fica em casa o dia todo sofrendo de tédio e inventa essas histórias. Ela não sabe de nada sobre nós, e não vai saber. Calma, meu amor. Mariana sentiu o ar faltar. A melhor amiga, a confidente. A traição era dupla, cortante, vinda de todos os lados. Ela se encolheu no sofá, fingindo dormir, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Mas o pior ainda estava por vir. Uma revelação tão monstruosa que fez a infidelidade parecer um problema trivial. Logo ela não vai ser um problema. Eu já peguei os remédios com o médico. Estou colocando umas gotinhas no chá dela toda noite. Ela já anda mais sonolenta. Você não notou? O médico disse que logo ela vai começar a ter confusão mental, alucinações, crises. Aí é o checkmate. Eu peço uma avaliação psiquiátrica. Ela é declarada incapaz e a gente interna a coitadinha numa clínica. Vitor fez uma pausa, ouvindo a resposta de Natália. E o apartamento? Sim, meu amor. O apartamento dela será nosso. Por que gastar uma fortuna se temos essa opção tão fácil? Eu já pensei em tudo. Sou um gênio, não sou? O riso baixo e presunçoso dele ecoou no silêncio da noite, selando o destino que ele havia planejado para ela. O horror paralisou Mariana. Não era apenas sobre traição ou um filho bastardo. Era sobre sua liberdade, sua sanidade, sua vida. Eles queriam apagá-la, transformá-la em uma louca para roubar o apartamento que seus pais lhe deixaram. O homem com quem ela dividiu a cama por anos, o homem por quem ela chorou a perda de uma filha, era um monstro. E sua melhor amiga, a madrinha de seu casamento, era sua cúmplice. Naquele momento, no escuro da sala, a tristeza de Mariana se transformou em uma fúria fria e cortante. Ele a achava fraca, uma dona de casa entediada. Ele não fazia ideia da mulher que estava prestes a despertar. O jogo havia começado, e ela não iria perdê-lo. Na manhã seguinte, quando Vitor a acordou com um beijo, ela quase vomitou. Nossa, meu amor, você dormiu no sofá a noite toda. Não te acordei. Está se sentindo bem? A preocupação em sua voz era uma obra-prima da hipocrisia. Não sei, Vitor. Sinto uma fraqueza estranha, um cansaço. Ela murmurou, os olhos semicerrados. Quer que eu chame um médico? Ele ofereceu, já pegando o celular. O médico, o cúmplice. Não, não precisa. Acho que só preciso descansar. Hoje não vou conseguir fazer nada. Desculpe. Vitor sorriu, um brilho de satisfação em seus olhos. Claro, meu bem. Descanse. Eu me viro. Ele saiu para o trabalho, assobiando. O plano dele estava funcionando. Ou era o que ele pensava. Assim que a porta se fechou, Mariana pulou do sofá. A primeira coisa era encontrar o tal remédio. Ele disse que colocava no chá. Um frasco de gotas, provavelmente. Ela revirou a cozinha, o quarto, o escritório dele. Nada. Ele devia carregar consigo, o desgraçado. Ela passou o dia deitada, mas sua mente trabalhava a 1000 por hora. Relembrou sua vida. A forma como ele sutilmente a convenceu a deixar o emprego. Como a isolou. Como minou sua confiança, sempre sob o pretexto de cuidar dela após a perda da filha. Tudo fazia sentido agora.
Ele não estava cuidando dela, estava a preparando para o abate. A dona de casa que ele criou seria a sua ruína, mas não da forma que ele imaginava. À noite, ela continuou a farsa. Quando Vitor chegou, a encontrou novamente dormindo no sofá, a casa em desordem, o jantar por fazer. Ele a tocou no ombro, mediu sua testa. Satisfeito, foi para a cozinha, e Mariana o ouviu ligar para alguém. O remédio está agindo de forma estranha. Ela só dorme. Eu não quero um vegetal. Eu preciso de uma louca. Como assim pode ser o início? Certo, venha aqui então. Alguém estava vindo. Mariana pegou o gravador de voz de seu antigo kit de jornalista e o escondeu na mão, sob o cobertor. Cerca de 1 hora depois, a campainha tocou. A voz que ela ouviu era desconhecida, anasalada. O médico. O espetáculo estava prestes a começar. Veja, doutor. Dormindo. Há 2 dias que ela está assim, disse Vitor, abrindo a porta da sala. Mariana manteve a respiração calma, o corpo relaxado, e apertou discretamente o botão de gravar. Estranho. As gotas que eu lhe dei não deveriam ter esse efeito sedativo tão forte, a menos que você tenha errado a dose, disse o homem, que ela agora sabia se chamar Doutor Ricardo. 10 gotas, exatamente como você disse, Vitor protestou. O médico se aproximou, pegou o pulso de Mariana. O coração dela disparou, mas ela se controlou. A mão com o gravador estava segura, escondida. Naquele momento, ela decidiu que era hora de acordar. Ela estremeceu ao toque dele e abriu os olhos lentamente. Vitor, o que está acontecendo? Ela murmurou, fingindo confusão. Oh, meu amor, você acordou. Eu fiquei tão preocupado que chamei um médico. Ele disse correndo para o seu lado. O doutor Ricardo ficou pálido. Era um homem magro, de uns 50 anos, com um bigode fino e um ar de derrota. Eu vim em uma visita particular. Seu marido estava preocupado. Gaguejou ele. Mariana escondeu o gravador sob a almofada e se sentou. Eu estou bem, só cansada, disse ela, com a voz fraca. Acho que já vou, disse o médico, ansioso para fugir. Vitor o acompanhou até a porta, e Mariana ouviu o sussurro. Continue com as 10 gotas. O monstro não desistiria, mas agora ela tinha a voz dele gravada. Naquela noite, Vitor ofereceu-lhe um chá. Para te acalmar, meu bem. Mariana aceitou, mas pediu que ele buscasse seu celular no quarto. Enquanto ele estava fora, ela trocou as xícaras de lugar. Ele voltou sorrindo, e eles beberam o chá juntos. Ela o observou, sentindo um prazer sombrio ao vê-lo tomar o próprio veneno. Mais tarde, enquanto ele dormia profundamente, um sono pesado e incomum, ela vasculhou seu paletó. Encontrou um pequeno frasco sem rótulo. Era o veneno. Cuidadosamente, ela despejou o conteúdo em um pote vazio de lentes de contato e encheu o frasco original com água. Colocou-o de volta no bolso dele. A partir de então, ele poderia lhe dar quantas gotas quisesse. Nos dias seguintes, Mariana começou a encenar. Ela estava mais alerta, mas decidiu dar a Vitor o que ele queria: a loucura. Um dia, deixou uma xícara cair e quebrar. Então, em vez de limpar, ela começou a gritar. Estúpida, inútil, odeio essa casa, odeio tudo. Ela pegou um caco e o atirou contra a parede. Vitor a observava, chocado, mas um brilho de triunfo surgiu em seus olhos. Querida, calma, é só uma xícara, ele disse, tentando se aproximar. Me deixa em paz. Ela gritou e correu para o quarto, batendo a porta. Ele não insistiu. Pegou o telefone e saiu de casa apressado. Estava relatando o progresso para seus cúmplices. A farsa atingiu seu clímax em uma sexta-feira à noite. Mariana estava no quarto quando ouviu a porta se abrir e risadinhas no corredor. Ela sabia quem era: Natália. A audácia dela não tinha limites. Vitor, ela pode acordar, sussurrou a voz que um dia foi de sua melhor amiga. E daí? Ela já está em outro planeta. Não vai nem perceber.
Eu senti tanto a sua falta hoje, respondeu ele. Mariana sentiu o sangue ferver. Era hora de acabar com o teatro. Ela abriu a porta do quarto e os encontrou se beijando no corredor. Olá, amiga, disse Mariana, a voz perigosamente calma. Natália se virou, um sorriso debochado nos lábios. Ah, você acordou. Achei que você dormia o sono dos justos. Sai da minha casa, agora. Mariana rosnou, o corpo tremendo de raiva contida. Eu não vou a lugar nenhum, disse Vitor, se colocando na frente de Natália. Esta casa também é minha. E você não está em posição de dar ordens. Você está doente, Mariana. Doente? Ela riu, um som seco. Ou será que estou finalmente acordada? Fora daqui, os dois. Ou eu chamo a polícia. E vai dizer o quê? Vitor zombou. Que sua amiga veio te visitar e você surtou. O doutor Ricardo pode atestar seu estado mental instável. Ele já me alertou que você se tornaria agressiva. Um telefonema e a ambulância te leva daqui. Ele era arrogante, seguro de si. Ele acreditava que tinha vencido. Mariana recuou, não por medo, mas por estratégia. Confrontá-los fisicamente seria um erro. Seria dar a ele exatamente a prova de que precisava. Ela voltou para o quarto, trancou a porta e os ouviu sair, rindo. A humilhação era profunda, a sensação de impotência, avassaladora. Ela se jogou na cama, sentindo-se encurralada. Suas provas, as gravações, o veneno, pareciam frágeis contra a teia que ele havia tecido. Ele a pintou como louca para o mundo. Como ela poderia lutar contra isso? Naquela noite, exausta e derrotada, ela teve um sonho que mudaria tudo. Ela estava em um parque, as folhas de outono cobrindo o chão. De repente, uma menininha de uns 6 anos corria em sua direção, rindo. A menina tinha cabelos cor de trigo e usava óculos grossos. Mamãe! Ela gritava. Mamãe, você me achou. Mariana acordou com o coração aos pulos, a palavra mamãe ecoando em sua mente. Sua filha, Vitória. Se estivesse viva, teria aquela idade. A dor da perda a atingiu com força renovada. Foi então que o telefone tocou. Número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. Alô, é a senhora Mariana? Meu nome é Ana. Eu sou assistente social de uma casa de acolhimento. Preciso muito falar com a senhora. É sobre sua filha, Vitória. Mariana sentiu o mundo girar. Minha filha faleceu há 6 anos. Ela conseguiu dizer, a voz um fio. Senhora, eu sei que isso vai ser um choque, mas sua filha está viva. Ela está aqui conosco e precisa de ajuda. Ana explicou que encontrou o nome de Mariana nos registros da criança. Elas marcaram um encontro em um café. Quando Mariana chegou, seu coração parou. A assistente social, Ana, era a mesma mulher que ela viu com Vitor no Parque Ibirapuera. A peça final do quebra-cabeça se encaixou com uma clareza brutal. Aquilo não era sobre uma amante, era sobre sua filha. Ana contou a história. Vitória sobreviveu, mas por ser prematura, os pais teriam assinado um termo de abandono, alegando não ter condições de cuidar de uma criança com possíveis sequelas. A menina, de fato, desenvolveu um grave problema de visão e precisava de uma cirurgia cara e urgente. Ana, ao descobrir que os pais eram pessoas ricas e influentes, decidiu procurar Vitor. Ele me deu 10 mil reais e disse que era tudo o que podia fazer, contou Ana, indignada. Ela então mostrou a Mariana uma foto do termo de abandono em seu celular. A assinatura de Vitor era inconfundível, mas a de Mariana... Essa não é minha assinatura, ela sussurrou, horrorizada. É parecida, mas não é minha. A verdade a atingiu com a força de um trem. Eles não apenas a enganaram sobre a morte da filha, eles a roubaram dela. Vitor e sua mãe, a ex-juíza Dona Irene, que na época disse que um bebê doente seria um fardo. Eles forjaram sua assinatura, falsificaram uma certidão de óbito, criaram uma sepultura vazia onde ela chorou por 6 anos. A monstruosidade do ato era inimaginável. Me leve até ela,
Foi tudo o que Mariana conseguiu dizer, a voz firme, o luto e a dor dando lugar a uma determinação de aço. Por favor, me leve até a minha filha. A casa de acolhimento era um prédio simples na zona leste. No pátio, várias crianças brincavam. E lá, sentada em um canto, estava ela, a menina do seu sonho. Cabelos cor de trigo, óculos grossos, Vitória. O coração de Mariana se partiu e se refez no mesmo instante. A diretora permitiu que ela se aproximasse, mas pediu que não revelasse sua identidade ainda. Mariana se ajoelhou na frente da menina. Olá, meu nome é Mari. Eu sou fotógrafa. A menina a olhou com seus grandes olhos verdes, ampliados pelas lentes, os mesmos olhos de Mariana. Ninguém nunca quer me fotografar. Dizem que sou feia com esses óculos, ela disse com a voz baixinha. Quem te disse uma bobagem dessas? Você é a menina mais linda que eu já vi. Mariana respondeu, a voz embargada, enquanto acariciava o rosto da filha pela primeira vez. E eu vim aqui hoje só para te fotografar. Um sorriso tímido, mas radiante, brotou nos lábios de Vitória. Naquele momento, olhando para sua filha reencontrada, Mariana soube que não havia mais nada a temer. Ela não era uma vítima, era uma mãe, e faria o céu e a terra se moverem para recuperar o tempo perdido e dar à Vitória a vida que lhe foi roubada. Vitor, Natália, Dona Irene. Eles não sabiam com quem estavam lidando. A vingança dela não seria apenas sobre um apartamento. Seria sobre uma vida. Mariana deixou o abrigo com um propósito claro. Ela não foi para casa. Foi direto para a sede da revista, na Avenida Paulista. Ignorou a secretária de Vitor e pediu uma reunião urgente com o dono do grupo editorial, o Sr. Vital, um homem mais velho, viúvo, conhecido por sua retidão. Em sua sala, com a cidade de São Paulo se estendendo pela janela, Mariana contou tudo. A filha roubada, a traição, o plano para declará-la insana, o envenenamento. E como prova final, ela apertou o play no gravador. A voz de Vitor, planejando sua destruição, e a confissão do médico cúmplice ecoaram pela sala silenciosa. Senhor Vital ouviu tudo, o rosto se transformando de choque para uma fúria contida. A queda de Vitor foi rápida e silenciosa. Confrontado por Senhor Vital, com as provas irrefutáveis, ele foi demitido no mesmo instante. Sob a ameaça de um escândalo público e acusações criminais, ele foi coagido a transferir todas as suas economias para uma conta em nome de Mariana e a desaparecer de São Paulo com sua mãe. Natália foi demitida por justa causa e sumiu sem deixar rastros. Com os recursos financeiros e o apoio incondicional de Senhor Vital, Mariana conseguiu a guarda de Vitória e pagou pela cirurgia, que foi um sucesso. Ela não apenas recuperou sua filha, mas também sua carreira, assumindo o cargo de editora-chefe que um dia foi de seu ex-marido. Um ano depois, no Réveillon, Senhor Vital, que se tornara um amigo e protetor, se declarou. Ao lado de sua filha, agora uma menina feliz e saudável, Mariana aceitou uma nova chance de amar, provando que mesmo da mais profunda escuridão, a luz pode, e vai, encontrar um caminho. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Se você se emocionou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. A pergunta que fica é: você acredita que a justiça, de uma forma ou de outra, sempre prevalece?